Tô mesmo, Rê. Tô com o Luciano Nassim para falar sobre um assunto tão importante, que é: você aí acredita que os objetos da sua casa podem atrair negatividade? Aquele espelho quebrado, aquela faca para cima. É isso que iremos tratar hoje. Seja bem-vindo. É sempre um prazer te receber, viu? A mamãe. Cada vez mais mamãe. Cada vez mais barriguda, né? E isso é real? Que os objetos da nossa casa, eles têm esse poder de atrapalhar mesmo a nossa vida? Lógico. Aliás, em primeiro lugar, boa tarde a você, telespectador aqui do Mulheres. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com vocês, falando um pouco também do trabalho esotérico, né? Do trabalho místico, holístico. Porém é o seguinte, lógico, uma peça quebrada ela pode atrair algumas energias nocivas, mas vai depender muito também da forma pensamento que você está emitindo para aquilo. Então, por exemplo, uma faca para cima, ela vai causar inevitavelmente uma briga ou coisa assim do gênero? Não. Ela vai começar a atrair a energia para que isso aconteça. Ela vai movimentar a energia para que isso aconteça. E não queremos essa energia, exatamente, né? Então é melhor a gente se livrar desses itens. Se dá pra gente dar uma evitadinha, né? Para que a gente vai acumular um excesso de energia desnecessário? E tem aquela história que eu sempre falo, nem tudo é espiritual, mas tudo é energia. Tudo no universo se movimenta através de energia. Então, aparelhos eletromagnéticos, tudo emite uma vibração eletromagnética em hertz. Então, se a gente pode, de repente, modificar uma posiçãozinha, uma coisinha aqui, outra ali, para facilitar esse movimento energético em nossa casa, por que a gente não faz, né? Sem dúvida. A gente pode fazer, né? Vamos começar falando dos objetos quebrados. Vamos lá. Aquele prato lascado, exatamente, aquela peça que você remenda com super cola, isso atrai negatividade? Ela pode fazer esse movimento de atrair negatividade, é lógico. Vamos supor que você tem uma imagem, né? E você consegue colar essa imagem de uma forma em que ela não apresente a quebra, né? Porque a gente às vezes cola e fica aquele racho, né? Tudo que tem racho, rachaduras, né? Situações como, por exemplo, infiltração numa casa, esses objetos que se rasgam, que se quebram, né? Ou que eles começam a mofar, isso é muito perigoso energeticamente. Isso pode causar larva astral. Larva astral? Larva astral. O que seria uma larva astral? São larvas, a larva que a gente vê, sim, só que dá no formato astral, nas multidimensões astrais. Nossa! E isso não é legal. E dizem também que o objeto, quando ele se quebra, ele traz um livramento pra gente. Sim. Então, muitas vezes um copo quebra porque algo negativo chegaria até mim. Isso é verdade? A gente chama de quebra de demanda. Então, isso é verdade, sim. Existe um fundamento, né, na quebra de demanda. E aí é que eu falo, de repente você vai lá, você consegue colar o seu santinho que quebrou. Perdão, um exemplo. Você quebrou o santinho, você vai lá, cola o santinho. Ele ficou perfeito. Aí ele vai e quebra de novo. Ele então já cumpriu a missão dele. Então é interessante você substituir esse objeto. Então você sugere que objetos não precisam ser colados. Se ele quebrou... Quebrou, eu aconselho você trocar. Perfeito. E objetos com a ponta virada para cima? A faca, por exemplo, do jeito que tá aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Do jeitinho que tá aqui. Além de ser perigoso, né? Perigosíssimo, né? Somente para quem tem criança em casa como eu. Lógico que a gente faz o quê? A gente vira o objeto para cá. No escorredor, né? Tem até aquela lenda antiga, né? A lenda antiga da faca caindo no chão causa briga, né? Tem essas coisas. Tem que pisar. Tem que pisar, tem que fazer a cruz e tal. É bom. A gente não acredita nas bruxas, mas que elas existem, né? Então, faça isso aqui. É simples, é um movimento simples. É só você virar e colocar para baixo. Ou você pode usar também, quem tiver a possibilidade, um artefato como esse aqui, ó. Olha como resolve. Sim. Agora, o grande lance é a tesoura. A tesoura é um negócio muito complicado, porque às vezes a gente esquece e faz assim com ela e deixa ela assim, ó. Guarda de qualquer jeito, né? Aí isso aqui é um movimento de corte de energia. Então é interessante você guardar ela fechada dentro da gavetinha ou virada de ponta para baixo. Resolveu. A ponta para cima, ela significa ela não é legal. O quê, energeticamente? Ela significa a violência, ela significa a briga, significa o pontiagudo, né? O vou perfurar algo, ou seja, você tá sempre... É o espinho na vida da gente, entendeu? Então isso não é legal. Essa energia não é boa no fluxo da casa, no fluxo energético da casa. E algo tão simples de resolver, né? Só virar e seguir a vida. O próximo tópico me surpreendeu. Roupas usadas não devem ser guardadas na gaveta. Então, Obviamente a roupa limpa, né? Porque às vezes a gente tem aquela roupa que você usou só um pouquinho e ainda não acha que é o momento... Até mesmo lavada, né? Você pode lavar e guardar na gaveta, não é bem assim. Isso. Eu dou sempre, nas minhas palestras, nos meus cursos, nos meus atendimentos, eu sempre explico isso. A pessoa, às vezes, eu vou dar um exemplo do luto.
né? A pessoa tá lá, perdeu um ente querido, um marido, uma esposa, e aí você não tira aquilo, você não doa aquilo, você acumula aquilo em forma de luto. Eu sei que a saudade é complicada, realmente é muito complicado, mas essa energia não... O fluxo quebra. Naquele movimento, o fluxo quebra e ele não abre, principalmente para relacionamento. Se a pessoa de repente quer um novo relacionamento na vida dela, aquela abertura não funciona. Sem contar que outras energias podem ser impregnadas ali e serem usadas como portal para atravessar a sua casa. Então são 2 tópicos em um. Você trouxe aqui o tópico dessa roupa usada por um ente querido que partiu e há também o tópico da roupa utilizada que eu ainda não quis lavar e decidi guardar. Eu não devo fazer isso por quê? Deixa fora. Deixa ela fora. Porque primeiro que você vai estar trazendo bactéria, né? Sim. Da rua, já começa por aí, a parte questão física, da higiene a gente entende. E a questão energética também. É possível que aconteça impregnar alguma situação ali energética. Então é interessante você deixar fora. Deixa fora. Não dentro, entendeu? Da gaveta. Você impregna o resto. Então deixa ela fora e fala, vou lavar. Depois, coloco ali, lavo e utilizo ela depois. Entendi. Objetos velhos. Qual é a relação que eu tenho que ter com eles? Cara, a gente conversou sobre isso, né, Matheus? Eu tenho muito objeto velho, por exemplo, na minha casa, são mas relíquias, né? Mas que eles têm um fundamento. O que a gente chegou num conceito de objeto velho, por exemplo? É aquilo que não serve mais. De repente você tem isso aqui, ó. Ah, sim. Um Discman. E ninguém mais usa CD? Se eu mostrar isso aqui pro meu filho, ele não sabe o que é. Então, assim, tem gente que não sabe aqui o que é. Aqui nós temos, né, vários equipamentos que não usamos mais. Então, são equipamentos velhos, né? Às vezes eu guardo, por quê? Porque eu posso reutilizar uma peça. Então, a gente tem que saber também o limite da coisa. Eu, como radiestesista, eu sou radiestesista, né? Radiestesista magnético. Eu sou formado em apometria. Eu tenho formação em energia radiônica. Então, eu sei como travar isso. Então eu uso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês, eu uso gráficos como esse aqui, ó. Quem quiser puder dar um close aqui. Tanto que eu tirei ele da minha parede. Ele vai neutralizar então essa energia, é isso? Esse gráfico é um desimpregnador. O que ele faz? Ele neutraliza a energia de veio de água, de vazamento, que quando você arruma o vazamento, mas o veio de água continua, você neutraliza através desses gráficos. O escape de André Felipe, que eu não trouxe aqui, ele é um gráfico que neutraliza a energia eletromagnética. Então você pode até adquirir, na internet mesmo você adquire, coloca o gráfico, que é um triângulozinho, você coloca o gráfico, um adesivo assim, pum, ele neutralizou a energia eletromagnética do seu aparelho, se você precisar usar a peça dele ou alguma outra coisa. Caso não encontre um outro fim. Encontre um outro fim, doe para alguém que recicle, eu não sei como é que vai fazer, mas não é legal ter. E objetos que são realmente relíquias, assim, algo herdado? Se for alguma coisa muito complicada energeticamente, buscar a ajuda de um radiestesista para você neutralizar esses objetos. E dá para fazer isso tranquilamente, não precisa se desfazer, não. Dá para neutralizar, dá para modificar a energia do ambiente, modificar a energia dos objetos, a gente consegue fazer isso. E plantas e animais? Porque muitas pessoas, né, têm plantinhas, acabam esquecendo aquela plantinha, aí passa o tempo, vai encontrá-la, reencontrá-la e ela já tá seca, né, já tá sem vida. A gente tem que tomar um cuidado com isso também? Sim, principalmente se essa planta for uma pimenteira ou se ela for uma arruda. Então assim, a arruda a gente tem uma possibilidade de repente tratá-la para revitalizá-la, né? Mas se você perceber que ela não revitaliza, aí você tem que desfazer, porque ela não está tendo a propriedade que ela deveria ter. Outras plantas também, a gente não vai... Por que vai ficar com a planta ali? Não faz o menor sentido, não faz sentido ficar com a plantinha mesmo, porque ela não vai revitalizar, então... E se continuar, essa energia pode atrapalhar o andamento de algumas coisas. E quando você traz o tema da pimenta, ela também tem o papel, né? Da mesma forma que um objeto que se quebra, ela também está ali para livramento, para absorver. Se ela partiu, é porque ela também cumpriu o ciclo. O pessoal fala assim, nossa, aquela pessoa ali é seca pimenteira. É por causa disso, né? Esse velho ditado é isso. E temos também o espelho, que é um clássico, né? Que falam que se você quebra um espelho, você tem 7 anos de azar. Isso faz sentido? Isso, né? Não só isso. Na verdade, não é por isso. Não são 7 anos de azar. Ele não dá 7 anos de azar. Não. Ele faz o quê, então? O espelho é o seguinte, o espelho, já no Antigo Egito, ele era feito de mercúrio líquido e depois ele começou a ser feito de nitrato de prata, que é derivado do mercúrio líquido. Todo o espelho é um portal. Todo ele. Até mesmo desse tamanho. Ele é um portal para onde? Ele é um portal para outras dimensões. Certo. Então eles são portais, durante o dia ele é um portal incrível que dá para você trabalhar com ele. A gente trabalha às vezes a bruxaria com espelho de obsidiana, para poder enxergar o outro lado.
Mas às 3 horas da manhã ele é um portal muito ruim. Das 3 às 3h33 ele é um portal nocivo. Tanto que eu desenvolvi um bloqueador de espelhos. Tá lá no meu canal, quem quiser depois entrar lá. Luciano Nassi, Instituto Luas, tem um vídeo falando sobre isso. O espelho, quando ele quebra, o que ele faz? Ele quebrou, ele vira 2 portais. 2 microportais. Ele vai quebrando em mais estilhaços, ele vai virando mais microportais. Então, na verdade, o quebrar o espelho é problemático por isso. Porque ele vai dobrando o número de portais. E são microportais para seres intraterrenos, gente. O negócio é mais complicado e bem mais embaixo. Então o portal traz esses seres até mim, é isso? É. Ele pode abrir um portal às 3 horas da manhã, bem ruim, trazer obsessores, arcontes, seres trevosos. Então eu desenvolvi esse bloqueador porque, assim, algumas pessoas tampam com pano preto à noite antes de dormir, porque o espelho está bem na cama. Falam isso, né? Até o próprio Feng Shui fala que você não pode ter a sua imagem refletida ao dormir. Tem essa história do Feng Shui. E no caso da apometria, como eu desenvolvi esse bloqueador, foi me trazido pelos mentores essa situação. É uma geometria sagrada, pequenininha, um trocinho desse tamanho, assim, com um imã atrás que potencializa essa energia e ele bloqueia só o portal das 3 horas. Isso que é legal. E ele é vitalício. Então você pode colocar ele atrás do espelho, ele fica ali. Tem uma perguntinha que chegou pra gente, que é da Releite. Ela fala o seguinte: jogar sal grosso em roupas antes de doar faz algum sentido? A gente consegue deixar a roupa energeticamente neutra para essa doação e vice-versa ao receber uma peça doada? É possível, é possível. Eu nunca fiz isso. Tá? Como é o nome dela, perdão? O arroba dela é Releite. Releite, deve ser Rê. É possível, tá? É possível sim. Por quê? Porque o sal grosso é muito forte, tanto que eu não aconselho banho de sal grosso mais de uma vez ou 2 por ano. De tão forte que ele é. Ele pode escancarar a aura de uma forma ruim. Ao invés de ele fazer a coisa boa, ele pode causar um efeito meio devastador, assim, ele abre, escancara a aura. Então, é possível sim, porque ele tem uma força, um poder muito forte, né? Então, eu não sei nem como borrifar, porque eu nunca fiz isso, eu não imagino como fazer isso, mas de repente é legal, você passa ali, né? Dá pra fazer. Coloca intenção, né? E aí, pra encerrar, retomando o tópico da tesoura aberta, a Cida, ela fala o seguinte, que ela tem um porta-chaves em formato de tesoura aberta ao lado da porta da entrada da casa dela. Isso traz energias ruins ou corta energias ruins? Ela corta energia ruim. Porém, se tiver algum fluxo energético na lua crescente, por exemplo, ela fez um ritual, ela foi lá na lua crescente, no dia 1º do mês com a lua crescente, eu aconselho sempre assim, o primeiro dia do mês cai na lua crescente, você sopra a canela pra dentro de casa. Essa tesourinha, ela pode meio que dar uma segurada, mas não é nada que corte absurdamente, não. Mas as energias nocivas, ela pode ajudar a cortar, sim. Então, nesse caso, é bem-vindo. E se ela quiser neutralizar isso, para que não haja nenhum tipo de fluxo energético ruim na casa dela, ela pode usar um objeto como esse, um objeto como esse aqui, ó. Que objeto é esse? Isso aqui é uma cruz ansata, é uma cruz egípcia, ou conhecida como Ankh. Essa cruz é uma proteção máxima, ela era conhecida como a chave de Osíris. Osíris é um deus egípcio que ele é o mundo, é a travessia entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? Então isso aqui trava. É a chave que trava e a chave que abre também. Mas para proteção contra obsessores, contra seres trevosos, esse amuleto aqui é fantástico. Fantástico. Luciano, fica com a gente. Teremos uma culinária deliciosa e talvez, não vamos prometer, mas talvez teremos atendimento hoje também. Eu trouxe o tarô.